certeza, o último filme do Homem-Aranha é uma obra de arte que precisa ser apreciada por todos os fãs de filmes. Isso eu sei que você sabe, mas será que você faz ideia da quantidade absurda de detalhes e segredos escondidos que existem no novo filme do Herói da Vizinhança? Peter. Para começar, logo na primeira cena desse quarto filme dessa nova franquia do Cabeça de Teia, podemos notar uma ligação direta com a última cena do terceiro filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que a maioria dos fãs talvez não se lembre, já que se passaram 5 anos entre os dois longas. Mas fica tranquilo que a gente te explica. Na cena do terceiro filme, vemos um Peter do qual ninguém se lembra, como consequência do feitiço do Doutor Estranho, entrando em uma cafeteria para contar a verdade a Mary Jane e ao Ned. Mas ele desiste no último minuto porque percebe que os dois estão felizes e em segurança. Sem graça, ele pede e leva consigo um copo de café que a Mary Jane lhe serve. E é exatamente esse mesmo copo de café que ele ainda guarda, de maneira até meio triste, embaixo da sua mesa e onde ele tira o papel onde ele havia escrito tudo o que ia contar para os seus amigos. Outro detalhe interessante está na cena que acontece depois, onde vemos o Peter lutando contra alguns criminosos e ele pega um deles que acaba caindo do teto do prédio. E então o vemos em câmera lenta o segurando enquanto segura em sua teia. Essa pose é simplesmente a capa da primeira revista em quadrinhos do Homem-Aranha lançada na história, o que aconteceu em agosto de 1962. A revista se chamava Amazing Fantasy. Isso é o que eu chamo de homenagem histórica. A mesma coisa acontece na cena em que Peter está lutando contra o Escorpião. A cena que rola em câmera lenta é simplesmente uma recriação e uma homenagem a uma das HQs do Herói de Nova York. Essa um pouco mais recente, mas nem tanto, lá na década de 1990. Só que dessa vez a roupa do Escorpião está bem menos verde, você não acha? Na sequência, vemos uma referência bem legal aos Vingadores, dos quais o Homem-Aranha fez parte no MCU por um período bem curto. Quando Peter está tirando a foto do vilão Escorpião do seu mural, podemos ver que ao lado dela há um mapa urbano de Nova York. E nele podemos ver que está marcada com caneta a localização da nova Torre dos Vingadores, indicando que eles estão bem e na ativa nesse momento do filme do Homem-Aranha. E eles precisam mesmo, já que em breve veremos o novo filme da equipe dos heróis mais poderosos da Terra. Se você tá ansioso, comenta aqui embaixo também. Opa, vemos outra recriação de capa de revista em quadrinhos, quando o Homem-Aranha está enfrentando o Tarântula. Inclusive, quando Peter tira a foto do vilão do mural, se você pausar no momento certo, vai notar que há um mapa onde podemos ver o fictício país de Delvádia, na América do Sul, que existe nas HQs e é exatamente o lar do Tarântula. E é claro, não podia faltar a referência à frase mais marcante de todas que pode existir em todos os multiversos do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que está bem no topo do mural de combate ao crime do Peter. Que é exatamente a frase dita pelo tio Ben no primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, lançado no ano de 2002. Essa com certeza não poderia faltar e foi uma referência incrível. Quando Peter segue Ned para a festa em seu apartamento, ele acaba entrando no quarto do seu antigo amigo e podemos encontrar uma referência a Star Wars, quando ele pega o chaveirinho em formato de Chewbacca, o copiloto da Millennium Falcon e melhor amigo do Han Solo. O que faz Peter relembrar na época em que os dois eram apenas dois nerds no high school, lá no primeiro filme. Logo depois, Peter olha para o mural de investigação de Ned sobre o Homem-Aranha, que ele nem fazia ideia que o amigo tinha, e conseguimos ver uma referência muito legal. Há um papel fixado no mural onde Ned se pergunta se o Homem-Aranha seria britânico. Dá até para ver o mapa do Reino Unido ali ao lado, e muitos nem fazem ideia, mas a resposta para essa pergunta é sim. Mas você pode estar se perguntando, mas como, se o Peter Parker é um nova-iorquino do Queens? Calma que a gente explica. Enquanto Peter é americano, o Tom Holland, ator que interpreta o herói nessa nova leva de filmes, é inglês e, portanto, britânico. Talvez o Ned tenha pensado nessa possibilidade pelo fato do herói ter aparecido durante a excursão escolar que ele, Peter e Mary Jane participaram no segundo filme Homem-Aranha Longe de Casa. Se tá curtindo o vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo.
Outro detalhe bem legal que podemos ver nesse mural investigativo do Ned é uma foto em preto e branco do Homem-Aranha e algumas palavras que estão em alemão e tem a seguinte descrição: foto da câmera de segurança do novo recruta de Tony Stark. Pela pose do Peter e pelo fato de estar em alemão, essa é claramente uma referência à primeira aparição do Homem-Aranha no MCU, que aconteceu exatamente no confronto entre super-heróis, em que tínhamos a facção pró-Capitão América e a facção pró-Homem de Ferro, e aconteceu exatamente na Alemanha, explicando o idioma presente no recorte de jornal, e aconteceu no filme Capitão América Guerra Civil de 2016. Logo em seguida, vemos algumas outras anotações do Ned, e notamos uma referência que tem total ligação com esse último detalhe que acabamos de mencionar. Em um dos papéis fixados, está escrito que a primeira aparição do Homem-Aranha que o Ned tem lembrança foi em 2016. Porém, o primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland aconteceu em 2017. Mas, de fato, a sua primeira vez nas telonas foi em 2016, como acabamos de citar, no filme Capitão América Guerra Civil, 10 anos antes do lançamento do quarto filme. Ou seja, se a realidade segue a mesma linha do tempo que a gente, já tem uma década que o Peter assumiu o manto do Cabeça de Teia. Ainda no quarto do Ned, no seu fórum de pesquisa, como ele chama, ele entra e encontra Peter e revela que tem dois principais suspeitos para serem o Homem-Aranha de verdade. E talvez, se a sua memória for tão ruim quanto a minha, não tenha se lembrado deles de cara. O primeiro deles é o Flash, aquele colega de classe chato do Peter. E o outro é o Roger Harrington, interpretado pelo ator Martin Starr, que é o professor de ciências de Peter Parker e o treinador da equipe de Decato Acadêmico. E aí, se lembrava desses caras? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Quando Mary Jane entra em cena, ela pergunta a Peter seu nome e ele mente, se identificando como Maynard. À primeira vista, se você não é obcecado pelos quadrinhos da Marvel, esse será apenas mais um nome qualquer. Porém, o que poucos sabem é que essa é uma referência ao vilão Ringmaster, que apesar de ter sido combatido pelo Homem-Aranha em algumas edições da sua revista, apareceu pela primeira vez na Revista do Hulk de 1962, exatamente o mesmo ano em que a primeira revista do Homem-Aranha foi lançada. Inclusive, podemos até deduzir que essa era uma referência ao Hulk, que também está no filme do Aranha. Logo depois, Ned e Mary Jane conversam sobre a entrevista de emprego que ela participou mais cedo, e a garota informa ao amigo que conseguiu o trabalho, mas acabou recusando porque sabia que não iria se sentir bem trabalhando em uma corporação sem alma. E todos nós, fãs do Homem-Aranha, sabemos que a maior e mais desalmada corporação no mundo do herói é a Oscorp, que pertence ao vilão Norman Osborn, que na verdade é o Duende Verde. No decorrer do filme, vemos que Peter começa a desenvolver poderes de aranha, criando teias orgânicas, por exemplo. Essa é uma clara referência ao primeiro Homem-Aranha dos cinemas, de Tobey Maguire, lançado em 2002, que também apareceu no terceiro filme da franquia de Tom Holland. Na época, dentre os 3 Homens-Aranha que vemos no filme, ele era o único com teias orgânicas geradas no próprio corpo. Quer dizer, era o único até agora. Quando Peter vai à aula do Dr. Bruce Banner, que todos conhecemos como Incrível Hulk, podemos ver que ele está explicitamente usando um moletom da Universidade Empire State. A ESU, como é conhecida nos quadrinhos, é uma das instituições fictícias mais recorrentes das histórias do Homem-Aranha, já que é lá que Peter conhece a Gwen e também o seu melhor amigo nas HQs, o Harry Osborn, filho do Duende Verde. O mais interessante é que recentemente, no ano de 2023, uma instituição pública de ensino superior chamada Sunny Empire State College, que faz parte do sistema da Universidade do Estado de Nova York, ganhou o status oficial de universidade. Com isso, ela mudou seu nome e passou a se chamar oficialmente Empire State University. Acho que depois vou dar uma volta por lá para ver se consigo encontrar o Peter, vai que. E é claro que não poderíamos deixar de ligar alguns pontos que funcionaram como referências disfarçadas no filme, colocadas propositalmente pela equipe de produção, sendo a principal deles o fato da Jean Grey estar atrás do V-Max, sendo que Max é exatamente o nome da personagem interpretada pela Sadie Sink, a atriz que faz a Jean em Stranger Things, que foi a série que a tornou conhecida mundialmente. Ficamos por aqui, mas você ainda pode continuar vendo mais vídeos incríveis. É só clicar em algum destes 2 que estão aparecendo para você. Até a próxima!